Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje veremos a parte final do nosso livro da primeira unidade. Hoje veremos os povos da América pré-colombiana. O que é que quer dizer isso? O que é que quer dizer isso? Que veremos hoje um pouco da história dos povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus aqui no século XV. Isso mesmo. Então, pessoal, estima-se que antes da chegada dos europeus no continente americano, habitavam aqui no nosso continente aproximadamente 80 milhões de pessoas humanos, né? Só que esse número vai ter uma redução drástica a partir do século XVII. Alguns historiadores apontam que depois da chegada dos europeus aqui na América, esse número de 80 milhões ele baixa para 15 milhões, entre 10 e 15 milhões de pessoas. Isso significa dizer que o processo de colonização dos europeus foi um processo maldoso, desumano, que dizimou diversas etnias indígenas nativas do nosso continente, não só do continente americano, como do continente africano e asiático. Os europeus não souberam lidar com os outros povos, né? Não tinham essa visão de ser amigável com outros povos e massacraram diversos povos indígenas. E sabemos que não foi só apenas através das guerras, mas sim da crueldade de colocar pessoas doentes no meio dessas pessoas que não tinham ainda anticorpos para algumas doenças que já existiam na Europa há muito tempo. Então, um dos fatores que contribuiu para a dizimação em massa dos povos indígenas aqui na América foi as doenças, isso mesmo. Então, o processo de colonização foi um processo muito árduo, um processo muito desumano. E não é isso que eu quero falar hoje, eu quero falar um pouco da parte positiva, como eram organizados esses povos. E hoje irei trazer para vocês apenas 3 povos. Os maias, os astecas e os incas são os mais conhecidos, né? Mas sabemos que são diversos povos. Então, pessoal, eu vou falar primeiramente dos maias. Os maias, segundo os historiadores, teriam começado o seu império no ano 300 a.C. e o seu fim teria sido no ano 1400 depois de Cristo. Significa dizer que antes mesmo da chegada dos espanhóis àquela região, que aquela região foi colonizada pelos espanhóis, o Império Maia já estava em declínio ou já nem existia mais. Já tinha perdido seu território para outros impérios. Isso mesmo, galera. Os nativos americanos já eram bem avançados em relação a alguns países europeus, isso mesmo. Bom, os maias eram organizados da seguinte maneira. Não existia uma união entre as cidades. Cada cidade tinha suas leis, tinha seus costumes, sua religiosidade. O único fator que unia os povos maias era a língua, que eles falavam a mesma língua, porém não eram unidos. Então era organizado em cidades e estados, lembrem disso. Os maias eram organizados em cidades e estados. Cada cidade tinha um governante. Era o Alat Unique, isso mesmo. O Alat Unique, ele era o governante principal da cidade, estado. Ou seja, não tinha um imperador, né? Imperador manda em toda a cidade, não. Cada cidade tinha um governante. E esse governante governava com a ajuda de alguns auxílios, né? De um conselho. E esse conselho eram os maiores, né? Que eram os anciões, as pessoas mais velhas da cidade. Quem era um conselho para esse governante, o Alat, entendeu? E vocês sabem que em cada cidade tem aldeias. Já nas aldeias, quem comandava as aldeias, né, os líderes das aldeias, eram os bátabes. Os bátabes eram responsáveis pela administração da aldeia. Tudo que ocorria na aldeia era responsabilidade dos bátabes. E tinha os militares, que eram os naco. Os naco eram os militares. E aí eu posso traçar para vocês a pirâmide social dos maias. Era mais ou menos assim. Em cima vinham os nobres, em seguida os artesãos,
Em terceiro, os camponeses. E por último, os escravizados. Os escravizados dos povos maias era praticamente o mesmo processo que eram os escravizados na África. Era por dívida, era por guerra e por ser criminoso. A pessoa era criminosa, ela tornava escrava, era escravizada para pagar seus crimes através da escravidão. Isso mesmo. A sociedade maia era uma sociedade estamental. Isso significa dizer que não havia uma mobilidade social. Se eu nascesse pobre, é um exemplo. Se eu nascesse pobre, eu morreria pobre, isso mesmo. Meu filho seria pobre, ou no caso, se eu nascesse um artesão, meu filho seria um artesão, o filho do meu filho seria um artesão. Entenderam mais ou menos como era, né? Isso é uma sociedade estamental. E a sociedade maia era praticamente estamental. Ela dependia totalmente da agricultura, entenderam? Da agricultura. Não existia um comércio, né? Moedas. Era a prática do escambo. A tribo tinha uma coisa, trocava com outra tribo, era assim praticamente. E a base da agricultura era o milho, feijão, era praticamente isso. Os maias também ficaram conhecidos por sua alta tecnologia na área das ciências. Por exemplo, os maias, já há muito tempo lá antes de Cristo, já observava o céu. Já tinha elaborado um calendário de 260 dias. Isso mesmo, pessoal. 260 dias. Inclusive, os maias foram tema de debates em 2012, porque o calendário dos maias terminava um ciclo exatamente em 2012. E o pessoal pensava que era o fim do mundo em 2012. Todo mundo está dizendo que era o fim do mundo, segundo os maias. E nesse período aí fizeram vários filmes, séries, falando do fim do mundo, segundo os maias. Então, o declínio dos maias foi exatamente a desunião do império. Isso fez com que algumas cidades entrassem em conflito uma com a outra, e os vizinhos, né, os inimigos vizinhos, os impérios vizinhos, aproveitaram dessa fragilidade e atacaram os maias e, infelizmente, tiveram seu fim aí em 1400. Os maias também ficaram conhecidos pelas suas construções, pela arquitetura, construíram várias pirâmides, templos, enfim, essa é a história dos maias. E outro reino que ficava ali próximo aos maias era exatamente o reino dos astecas, ou o Império dos Astecas. Os astecas viveram ali onde hoje mais ou menos é o México, isso mesmo. México, a metade do México para baixo. Ficava pertinho dos maias. Tem início, segundo os historiadores, em 1325, e esse império vai até 1521, com a invasão dos espanhóis àquela região. Segundo a lenda, o Império Azteca teria surgido de uma cidade. Essa cidade era Tenochtitlan. A partir de diversas imigrações de nativos vindo do norte, né, dos Estados Unidos, eles chegaram a uma região de ilhas, e lá o Tenoch, que era um ancião, um sacerdote, teria observado uma águia em cima de um cacto, numa região de ilha, e essa águia estava devorando uma serpente. Mas aí é um símbolo, uma simbologia, porque a serpente era o animal que representava, por exemplo, os maias e outros impérios que estavam ali vizinhos, né? A serpente era o símbolo dessas nações. E a águia era o símbolo dos astecas. Então era como se eles estivessem mostrando um poder. E de fato os astecas foi um império muito forte, um império muito rico. Já os astecas eram um pouco mais organizados. Era assim: os camponeses, que eram praticamente a base da pirâmide social, era assim. A pirâmide social era mais ou menos assim: nobres, sacerdotes em cima, sacerdotes e militares em cima, né? Nobres, sacerdotes e militares. Em seguida, artesãos e comerciantes. Em terceiro, camponeses, e em último, os escravizados. Mesmo processo do continente africano e dos maias: dívidas, guerras e por crimes. Era assim que era a escravidão. Então, os camponeses ganhavam um lote de terra, e ele, para pagar o imposto ao Estado, né, ao imperador, ele teria que plantar determinada quantidade de
na agricultura, na produção da agricultura. Ele teria que dar uma determinada da sua demanda, né, da sua produção para o imperador como forma de pagar um imposto. Os astecas viviam praticamente da agricultura, do milho, do feijão, do cacau. Inclusive, os astecas são conhecidos por serem os primeiros seres humanos a desenvolverem o chocolate. Isso mesmo, o chocolate aí delicioso. Então, a fava do cacau, por exemplo, era algo precioso, junto com algumas pedras preciosas, né? Diamante, rubi. Então, era como se fosse uma troca, uma moeda. Era como se fosse uma moeda. Mas não podemos considerar que o comércio era através da moeda, porque o comércio ainda no Império Azteca era através do escambo, ou seja, através da troca, né, de mercadoria. Inclusive, eles construíram um mercado, uma feira para isso, exatamente para isso, em várias cidades, né, do Império Azteca, que tinham um comércio muito forte. Os astecas tinham um comércio muito forte entre si. E assim como os maias ficaram conhecidos também pela construção de vários templos, né, pirâmides, isso mesmo. E também pela observação do céu, astronomia. Eles criaram um calendário solar e lunar, isso mesmo. O pessoal ali já era bastante avançado. E uma observação, gente, não era através da luneta não, era olho nu. E os caras fizeram um monte de coisa interessante. Então essa foi a história dos astecas. A história dos astecas termina exatamente em 1521, que é quando os espanhóis invadem aquela região, travam guerra com eles e perdem. Os espanhóis chegaram a dizer que os astecas eram bastante ricos, avançados, com grandes sistemas de canais. Isso mesmo, canais de água ligavam a várias cidades, estradas. Enfim, os espanhóis ficaram impressionados com a sociedade asteca. E por último, iremos falar um pouco dos Incas. Isso mesmo, os Incas foi um povo que habitou ali a região onde hoje é o Peru, o Equador, a Bolívia, o Chile e uma parte da Argentina. Especificamente na Cordilheira dos Andes, isso mesmo. Segundo os historiadores, o início do Império Inca foi em 1438 e teve seu fim em 1533. Isso mesmo, os espanhóis também invadiram aquela região e acabaram com os Incas. Porém, os Incas, desses três impérios que eu citei, né, que eu estou citando, na verdade, os Incas eram os mais organizados. Eu vou explicar o porquê a seguir. Segundo a tradição dos povos incas, esse reino teria surgido através de uma cidade chamada Cusco, isso mesmo. Através de várias guerras, né, entre esses povos, um cara resolveu criar essa cidade e dessa cidade resolveu criar um império. O nome desse cara era o Manco Cápac, isso mesmo. É considerado um dos caras importantes porque Cusco era a capital do Império Inca. Então os Incas teriam começado o seu império ali no Peru, numa cidade chamada Cusco. E ali começou a expandir o seu território. Diferente dos maias e dos astecas, os incas eram um povo bastante unido. Isso mesmo, porque tudo funcionava em função do Estado. O Estado tinha que garantir toda a proteção, principalmente para os idosos, as viúvas e crianças. O Sapa Inca, que era o supremo imperador, era um imperador, né? O único imperador que mandava em tudo. Ele era o chefe militar, ele era o chefe religioso e o chefe que governava, né? o setor público. Então, era tudo isso aí, cuidar dos idosos, das mulheres viúvas, das crianças, era dever dele. O objetivo dele, a função dele, era não deixar esse povo na mão. Então, o Estado dava aos camponeses um lote de terra e os camponeses tinham que produzir. Um terço dessa produção ficava para os camponeses e os 2 terços iam para o Estado, porque o Estado ia repassar essa produção, né, da agricultura para as pessoas que não tinham condições de plantar, as pessoas que eram doentes. Então era como se fosse uma troca, né? As pessoas que tinham condições de produzir, ela produzia.
dava uma parte para o Estado, uma parte ficava com ela, e essa parte do Estado doava para as pessoas que não tinham condições de trabalhar. A base da agricultura inca era o feijão e o milho. Porém, o que diferencia esses dois, os incas do Império Maia e o Império Azteca, é que os incas praticaram a pecuária, ou seja, a prática de cuidar de animais, de usar os animais para algumas coisas, por exemplo, o couro da ilhama, né, que é um animal bastante comum naquela região, ajudou o couro, a carne, a própria carne, na construção de roupas, de percatas, enfim, os incas praticaram a pecuária. A sociedade inca era praticamente a mesma coisa da sociedade azteca e da sociedade maia. Era mais ou menos assim, os nobres no topo, artesãos em segundo, camponeses em terceiro e escravizados por último. O mesmo processo do continente americano. Escravizados eram escravizados por dever a alguém, por dívida, por guerra ou por ser um criminoso. Os incas ficaram conhecidos por construir diversas estradas, canais de irrigação, correios, isso já existia um correio nessa época aí, pessoal. Balsas para melhorar o transporte, o meio de transporte dos incas. E o seu fim também foi graças aos espanhóis, isso mesmo. Os espanhóis invadiram lá no ano de 1533, acabaram com tudo, mas foi um longo processo, né, de guerras entre os espanhóis e os incas. E os incas também ficaram conhecidos por construir construções que suportavam os terremotos, porque aquela região ali da Cordilheira dos Andes é uma região que tem muitos terremotos. E eles já haviam construído, né, casas que suportavam os terremotos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.